Irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre aquilo que a liturgia e particularmente o Evangelho desse 11º domingo do tempo comum nos coloca como mensagem, como proposta de ação cristã. Então inicio pela leitura do trecho do Evangelho, que está em Mateus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E assim proclamamos. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, o que vemos em Jesus, nesse Evangelho? Não só. Nós vemos ele em plena atividade missionária. Prega, anuncia, mas também age. E age com compaixão. Atitude que todos nós temos que ter. Por que ele sente compaixão? Porque percebe que há no meio deles profetas interesseiros, exploradores, mercenários, que não têm a finalidade da construção do reino, mas seus benefícios. Então vê essas pessoas perdidas, desorientadas, diríamos assim, desnorteadas. Assim como nós vemos tantas pessoas hoje, mesmo batizadas, sem rumo, sem direção, sem saber direito em quem crer, como crer. Por isso, a necessidade do nosso testemunho. E diante do testemunho, nós temos que nos perguntar qual é o tempo que nós batizados estamos tirando para a igreja e as pessoas. Não ficarmos indiferentes às pessoas e às suas necessidades. Nós vemos muita frieza e indiferença das pessoas em relação às necessidades do próximo, do semelhante. Temos que estar atentos a essas situações. E justamente atento a essa situação é que Jesus escolhe 12, com identidade, pelo nome, chama pessoalmente e diz: vão, ide. Ou seja, esse ide é uma ordem que eles recebem. Esse ide sugere um movimento,
uma ação, ou seja, nós temos que agir. Por isso que disse no início que Jesus anuncia por palavras, mas também por suas atitudes. Por isso, ele não escolhe especializados e assim por diante. Escolhe pessoas simples, mas que estão disponíveis para o trabalho e a pregação. Chama as pessoas pelo nome e lhes dá um poder de curar e assim por diante também. Falando em poder, nós acreditamos no poder transformador e renovador que, como cristãos, temos? Se acreditássemos mais no poder que nós temos, muitas coisas seriam diferentes e melhores. Por que 12? 12 não é um número fechado, né? Totalitarista. 12 quer dizer, é um número que significa plenitude. Todos são convocados a anunciar. Por isso que hoje todo batizado é um evangelizador. Não só por palavras, mas principalmente o mundo pede, exige, quer ver em nós e de nós o testemunho. E pregarmos realmente o que o Evangelho pede, exige e diz. Porque muitas vezes nós utilizamos o Evangelho, mas queremos colocar as nossas ideias, as nossas opiniões, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, e não o que Cristo pede. Um versículo acentuado desse evangelho: a messe é grande, mas os operários são poucos. Nós nos damos por conta, através das nossas lideranças, agentes, animadores, né, que os trabalhos são muitos. E por isso, muitas vezes, vemos pessoas sobrecarregadas. E por que existem pessoas sobrecarregadas em nossas comunidades? Porque ainda temos muito batizado, acomodado, omisso, indiferente. Eu até digo, às vezes um pouco brincando, a messe é grande, mas os operários são poucos. Eu digo, a messe é grande e os operários são sempre os mesmos. Por quê? São os mesmos porque ainda nós temos muito cristão que não tomou consciência da sua missão. Por isso a perguntinha: cadê os batizados? Nós brigamos por sacramentos e fugimos dos nossos compromissos comunitários. Por isso todos devemos nos colocar a serviço. Porque se as comunidades e a igreja muitas vezes sofrem, é por causa da omissão, da indiferença de muitos batizados. Nós precisamos, mais do que nunca hoje, de cristãos que sirvam a sua igreja e não só se sirvam dela quando dela precisam. Por isso que as dificuldades maiores na evangelização, muitas vezes nós encontramos com os próprios católicos. Tá? Por isso, ter presente que ao chamar os discípulos, ide, envia, Deus está precisando de nós hoje para continuar a sua obra. A obra de Deus continua hoje pelo anúncio e testemunho de cada um de nós. E a todos foi confiada uma missão. Nós não somos cristãos por decorrência dos sacramentos recebidos. Nós devemos ser cristãos por decorrência do testemunho que nós damos. Por isso, qual é a minha disponibilidade para com a comunidade que me acolheu pelo batismo, crisma, comunhão, o matrimônio? Qual é a minha disponibilidade? A comunidade conta com a minha presença, com o meu testemunho. A comunidade conta com a minha evangelização. Por isso nós precisamos trabalhar, assim como os discípulos trabalharam. Nós precisamos pregar, anunciar,
nós precisamos, acima de tudo, semear. Pode ser que nem façamos a colheita. A colheita farão os outros. Daria até para dizer assim, aquilo que acontece hoje em nossas comunidades é fruto de semeaduras de anos, dezenas de anos anteriores, e que nós agora estamos fazendo essa colheita. Por isso, nossa missão, digo assim, é semear bem. O importante é semearmos bem. A colheita, as gerações irão fazendo. Por isso, nós vamos ter confiança em nosso trabalho, na pastoral, na evangelização, se acima de tudo soubermos confiar no Mestre Jesus. Assim seja.